Graça e paz, queridos irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui mais uma vez com muita alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que nós somos uma comunidade que ama ler a palavra de Deus. Nós estamos aqui num projeto de lermos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. De janeiro a dezembro desse ano, nós estamos nesse desafio. E aqui nós vamos extraindo, a partir de reflexões e meditações, chaves espirituais que servem para abençoar a sua caminhada, a sua jornada cristã. E hoje é um dia especial, porque nós estamos iniciando um dos livros de maior teor de sabedoria da Bíblia. É o livro de Eclesiastes. É um livro curto, de apenas 12 capítulos, e hoje nós vamos ver os 6 primeiros capítulos. Vamos lá! Na porção de hoje, nós iremos iniciar uma jornada por um dos livros mais profundos e provocadores das Escrituras, o livro de Eclesiastes, escrito pelo sábio rei Salomão. O livro levanta uma questão que atravessa os séculos. Qual é o real sentido da vida? Isso e muito mais nós veremos aqui, nesse canal, em mais um Discipulando pela Bíblia. E no primeiro capítulo, Salomão, ele começa declarando: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Isso está escrito no segundo versículo desse livro. Ou seja, aqui Salomão, já um rei maduro, já ao final da sua vida, ele começa a declarar de tudo que ele passou, ele começa a olhar para a terra, ele começa a ver que tudo é muito vão, tudo é muito pueril, tudo é muito passageiro. Ele observa a natureza, o sol que nasce e se põe, os rios que correm, tudo em ciclos repetitivos, e ele chega a uma conclusão: nada muda, tudo é repetitivo. A sabedoria para ele trouxe mais dor do que um certo nível de alívio. Vamos ver aqui o versículo 18 do primeiro capítulo. Na muita sabedoria, há muito enfado, e quem aumenta o conhecimento, aumenta também a tristeza. Salomão ele está indo num ponto também de entender que nem tudo na vida a gente tem que apenas acumular e não praticar. O conhecimento em si, apenas, ele pode se tornar vão e vaidade, apenas para dizer que eu sei ou que eu tenho conhecimento de algo. Não, isso precisa se tornar algo prático na nossa vida. A reflexão é: a sabedoria sem Deus pode nos deixar cínicos e frios. O saber humano é limitado e sem um propósito eterno, todo o nosso conhecimento e sabedoria pode se tornar algo muito frustrante. E no capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão ele tenta buscar um sentido no prazer das coisas, no vinho, jardins, riqueza, música, na beleza que está ao nosso redor, né? Tudo aquilo que ele desejou na vida, ele teve. Mas qual foi o resultado dessa análise de tudo aquilo que Salomão teve diante de suas mãos e diante dos seus olhos? Verso 11 de Eclesiastes 2, tudo era vaidade, era como correr atrás do vento. Ou seja, mesmo o trabalho, segundo ele, acaba se tornando vão. Afinal, você trabalha a vida toda e depois de acumular riquezas, você deixa tudo para alguém, para uma próxima geração, né? Que pode acabar desperdiçando tudo aquilo que você lutou para conquistar. E a aplicação prática para esse capítulo é: o prazer e o sucesso não preenchem o vazio da alma. Se Deus não for o centro das nossas vidas, até o melhor da vida acaba perdendo a cor e o sabor. E chegamos ao capítulo 3 do livro de Eclesiastes, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Vamos lá, Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão está falando aqui sobre a nossa vida, e tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo ajustado, tem um tempo certo, correto. E cabe àqueles que têm um coração sábio discernir qual é o tempo de avançar, o tempo de parar, o tempo de se alegrar, o tempo de se entristecer. Tudo isso é colocado de forma muito poética e com muita maestria nesse capítulo 3. Salomão ele lista opostos da vida, fala sobre nascer e morrer, plantar e arrancar, chorar e rir, mas ele também reconhece: Deus fez tudo formoso
no seu tempo, também pôs o anseio pela eternidade no coração do homem. Esse verso 11 é extraordinário. Salomão está revelando um princípio. Existe um vazio no coração do homem que pode ser preenchido apenas pela presença de um Deus vivo e eterno. Isso é maravilhoso. E a aplicação aqui prática para esse capítulo é: Deus nos dá tempo, mas o coração humano deseja sempre algo além do tempo. Ele deseja, na verdade, a eternidade, mesmo que ele não saiba. Sem Deus, o tempo se torna uma prisão. E com Deus, o tempo é um presente, uma dádiva, a qual nós podemos frutificar e abençoar e gerar coisas boas sobre essa terra. É uma preparação para os caminhos da eternidade. E no capítulo 4, Salomão acaba observando as injustiças sociais sobre o mundo. Ele começa a refletir também sobre o isolamento do homem ganancioso e acaba concluindo no verso 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então aqui fala sobre a questão de viver debaixo de aliança, debaixo de uma vida socialmente estabelecida, em casamentos, em família, em amizade. A amizade aqui é um antídoto contra a solidão de uma vida sem propósito. E já no capítulo 5, ele alerta sobre a questão da religiosidade vazia. Sim, verso 1 e 2 desse capítulo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra. E ele volta a falar com relação da inutilidade das riquezas dessa terra. No verso 10 fala o seguinte: quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. E aqui é uma chave. Aqui Salomão está fazendo um convite a uma palavra que tem sido desprezada no nosso meio nesses dias, e inclusive dentro do ambiente religioso, que fala sobre a questão de nós aprendermos a andar debaixo de contentamento. Ou seja, dentro do cenário de vida que nós temos hoje, nós recebemos uma porção, e para que nós possamos alcançar um novo nível, nós precisamos primeiro se contentar, ser gratos àquilo que o Senhor já nos deu, já nos concedeu, para que nós possamos alcançar novos níveis. Senão, jamais a gente vai conseguir se fartar, porque mesmo que sejam muitas riquezas, a gente vai sempre achar que está faltando algo. A aplicação prática desse capítulo a ganância acaba nos isolando, mas a amizade acaba nos fortalecendo. O coração que teme e reverencia ao Senhor encontrará verdadeiro descanso. E no capítulo 6 de Eclesiastes, Salomão acaba concluindo essa primeira parte dizendo que as pessoas que têm tudo, riquezas, filhos, longos anos de vida, mas não conseguem desfrutar de nada disso. Olha só que coisa interessante. Eclesiastes capítulo 6, verso 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, mas a sua alma não se fartar do bem, digo que um aborto é melhor do que ele. É o que eu falei na reflexão anterior. São pessoas que talvez você conhece, tipos de pessoas assim, que acabam tendo muitas coisas, ou já alcançaram algum nível na vida, mas elas não conseguem se alegrar, se contentar com aquilo que elas já receberam. E isso é muito triste. Aqui, Salomão está refletindo que esse tipo de pessoa é como se não tivesse vida, é como se talvez não precisasse nem ter nascido. Por quê? Porque não consegue se contentar. Mas existe uma solução para isso, e uma solução para isso é colocar os olhos em Deus. Olhando para Ele, nós passamos a reconhecer tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fomos gerados para edificar sobre essa terra. Esse capítulo ele expõe a frustração do homem que conquista tudo, mas não consegue alcançar paz, não tem propósito e não tem Deus. E finalizando essa porção a aplicação prática ter muito não é o mesmo que viver bem. Reflita um pouco sobre isso. Viver bem é desfrutar com gratidão sobre tudo aquilo que vier à nossa mão, tudo aquilo que já está em nossa posse, e compreendendo tudo que vem das mãos de Deus para a nossa vida. E finalizando a porção de hoje, nós vimos que Eclesiastes, do capítulo 1 ao 6º capítulo, nos mostra que sem Deus tudo acaba se tornando uma grande vaidade. Sim, o conhecimento, o prazer, o trabalho, o dinheiro, tudo isso tem limites, mas o temor do Senhor é que nos traz sentido, nos traz propósito a cada uma dessas coisas que recebemos nessa vida. Reflita sobre isso.
verso 25 do capítulo 2 de Eclesiastes. Pois quem pode comer ou quem pode alegrar-se sem ele, sem a presença do Senhor? Se você está cansado, frustrado ou perdido, lembre-se, não é o mundo que está errado, é o nosso coração que precisa se voltar aos caminhos do nosso Criador. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo falou o seu coração? Então chegou a hora de que você possa me ajudar a pregar esse evangelho do reino a outros corações. É muito simples e é gratuito. Basta você curtir, comentar, compartilhar e seguir esse canal para que você não perca nenhum conteúdo que é postado aqui diariamente. Chaves espirituais da Palavra de Deus. E agora eu vou me despedindo de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito, mas teremos muito mais. Shalom!